Então, os tópicos que a gente tem para cobrir hoje são os sistemas anemométricos. A gente vai ver como que são feitas as medidas, né, os principais parâmetros que afetam a dinâmica da aeronave. Então, velocidade, ângulo de ataque, ângulo de derrapagem. Vamos ver como que elas são feitas, né? Vamos ver também as medidas de velocidade. No meio aeronáutico a gente tem diversas medidas. A gente tem que saber cada uma delas, o que que elas representam, como lidar com elas, né? Como converter essas velocidades entre elas. Então a gente vai comentar todos esses aspectos aqui no nosso segundo tópico, medidas de velocidade. Então, iniciando aí com os sistemas anemométricos, uma foto bem icônica aí do A350, né? Dá para a gente ver aqui a quantidade de sistemas, né, que ele possui. É difícil a gente falar de sistemas anemométricos e não apresentar esse avião, né? Com certeza é um ponto fora da curva, né? Ele tem bastante sensor aí, provavelmente um dos aviões com mais sensores aí, mais redundâncias e tipos de sensores aí no nariz. Então vamos dar um zoom aqui para a gente ver um pouco melhor. Então aqui a gente pode ver que a gente tem algumas tomadas estáticas, né? Aqui onde a gente vai medir a pressão ambiente, né? A pressão estática. A gente tem sensores aqui de temperatura, né? Aqui a gente tem alguns sensores de derrapagem, que são vanes, elas se movimentam de acordo com o escoamento de ar que chega nelas, para medir a derrapagem da aeronave. Temos também algumas probes multifuncionais, então a gente vai conseguir tirar velocidade, pressão estática, ângulo de ataque, dessas probes multifunction probes, né? São probes multifunção, aqui mais uma aqui desse lado. E temos também temos também aqui uma vane de alfa, né? Então bem similar a vane aqui que a gente usa para medir derrapagem, a gente usa uma aqui também para medir ângulo de ataque. Esse é um esquema típico, né? O nariz com os sensores quando a gente trata aí de aeronaves convencionais de transporte. Então, aeronaves que tem motor na asa ou motor lá na cauda da aeronave. A gente tem um nariz bem limpo, né, nessas condições. E nessas condições, o melhor local para a gente posicionar algum desses sensores é aqui no nariz, né? Então a gente está no início da aeronave ainda, a gente tem espessuras de camada limite pequenas nessa região, e além disso existem outros fatores aí que fazem com que as tomadas estáticas, por exemplo, sejam posicionadas nessa coordenada que a gente vai comentar um pouco mais. Então, os principais sinais aí que a gente tem em medição no nariz de uma aeronave são pressão total. Então, a pressão total ou de estagnação é a pressão total ali naquele ponto que a gente está analisando. Ele leva em consideração a pressão do ambiente que já está agindo sobre o ponto, mais uma consideração da desaceleração do escoamento desse fluido até esse ponto aí de forma isentrópica. Então, se a gente atender esses dois requisitos aí, né, a gente chega na pressão total aí, ou pressão de estagnação. É um parâmetro bastante importante, a gente já vai ver o porquê. Além disso, a gente tem a pressão estática. Aqui a nomenclatura eu estou utilizando o PS ou somente o P para determinar a pressão estática, né? A pressão, comentei já, a pressão ambiente ou estática é a pressão que o ambiente está exercendo sobre um determinado corpo. A gente também pode medir aí, de forma indireta a velocidade. Para isso a gente precisa dessas duas medições, né? Tanto da pressão total quanto da pressão estática. A partir da diferença entre elas a gente consegue
isolar a nossa velocidade aí de forma indireta. Outra informação bastante importante que a gente consegue medir no nariz da aeronave é o ângulo de ataque, né? Que é o ângulo entre o vetor velocidade, né, o vento relativo da aeronave, e alguma linha de referência, né? Geralmente a gente alinha isso aqui com a fuselagem da aeronave. É um parâmetro bastante importante, principalmente porque a gente mede as forças aerodinâmicas em relação ao ângulo de ataque, também o ângulo de derrapagem, que a gente vai comentar. Então é bastante importante a gente saber qual que é esse parâmetro, como mede ele. Ângulo de derrapagem, então, é bastante similar, ele apresenta aí uma medida da derrapagem da aeronave em relação ao vetor de velocidade também. Mais para frente a gente vai definir de forma um pouco mais profunda esses dois ângulos. Então, como a gente viu ali no nariz da aeronave, então a gente tem alguns instrumentos. Aqui a gente tem uma Multifunction Probe, é uma probe com múltiplas funções, então ela vai medir pressão, pressão estática, vai medir pressão dinâmica, vai medir ângulo de ataque. Aqui a gente tem um exemplo aqui da Collins, que é um produto aí registrado, chama Smart Probe. Então é como se fosse uma Multifunction Probe, só que ele tem algumas peculiaridades que o tornam um pouco mais diferente. Então toda a parte eletrônica dele fica na própria, junto com a própria probe, né? Então você acaba economizando um pouco de cabeamento aí para enviar as funções, e a partir dela você já consegue colher a informação já tratada. Então ela consegue, após o processamento aqui desses dados, ele consegue fornecer informações de velocidade, pressão dinâmica, pressão de impacto, além de ângulo de ataque e ângulo de derrapagem. As vanes aqui, como a gente já comentou, né, que elas se modificam aí a posição de acordo com o escoamento, passando então uma leitura aí do ângulo de ataque alfa e do ângulo de derrapagem beta. Esse outro sensor aqui, o TAT, é um sensor de temperatura, ele mede a temperatura total. Então, da mesma forma que a gente comentou lá da pressão total, temperatura total é uma medida da temperatura estática aí, mais a temperatura se a gente pegar e reduzir essa velocidade do fluido até zero, né, de forma isentrópica. Então toda essa temperatura nessa transformação se somaria à pressão estática e a gente teria uma leitura de temperatura total. Então, de forma bem simples aqui, né, tem um tubo de Pitot, que é o principal forma aí de se medir velocidade em aeronaves. Então, a gente tem as propriedades aqui do fluido, velocidade, densidade, pressão. A gente tem dois caminhos aqui. A gente tem um caminho interno aqui que leva à desaceleração total dessa velocidade, que a gente chega aqui à pressão total. A gente tem um outro caminho aqui que está paralelo aqui, perpendicular, né, à entrada à direção do fluxo de escoamento, em que a gente vai medir a pressão estática, né? Como a gente viu lá nos sensores, a gente pode ter também uma porta estática dedicada para fazer essa leitura. Então, de forma simplificada aqui, a gente tem esses dois sinais. A partir de um transdutor de pressão, a gente mede a diferença entre essas duas pressões, né? Então a pressão total e a pressão estática. E a partir dela a gente consegue calcular a nossa velocidade da nossa aeronave. Então, em relação à pressão estática, aqui a gente tem uma medida dimensionalizada. Então a gente tem um ΔP aqui da temperatura medida em relação ao longo dessa linha, em relação a uma pressão longe da aeronave, né? Então no infinito, né? Tanto
na frente quanto atrás, né? A gente vê que o parâmetro vai a zero, então quanto mais afastado da aeronave, a gente consegue pegar uma medida aí do infinito. À medida que a gente vai chegando próximo da aeronave, a gente vê que esse parâmetro ele começa a se afastar do zero, né? E aqui ele está adimensional, está sendo adimensionalizado pela pressão de impacto. Uma vez que a gente vai chegando perto da aeronave, a gente começa a ver que o parâmetro varia, né? Isso porque estamos tratando de escoamentos subsônicos, onde a perturbação do corpo, né, ela afeta o que vem antes dele, né? Então, diferentemente dos escoamentos supersônicos, os escoamentos subsônicos, eles têm essa característica, né, do campo ser afetado, né, antes do corpo. Então, aqui a gente pode ver em algumas posições, né, posição 2, 3, 4 e 5 aqui, por exemplo, na fuselagem da aeronave, a gente consegue medições de pressão estática bem próximas à pressão estática no infinito, né, bem longe aí da aeronave. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem pressão estática normalmente aqui no nariz e algumas vezes em alguns outros pontos da fuselagem. É importante comentar aqui que esse traço aqui ele representa uma medida aqui teórica feita nessa linha, né, numa determinada condição de voo. Se a gente muda a condição de voo, o ângulo de ataque, a velocidade, por exemplo, esse ponto pode sofrer pequenas variações aqui, e que para a gente ter uma velocidade confiável, né, a gente tem que ter esse parâmetro calibrado, né, para todo o envelope de operação aí que a gente vislumbra na nossa aeronave. Então, uma das formas de fazer isso, né, essa calibração desses parâmetros, é utilizar nos ensaios de voo um sistema, né, de aquisição e medição de dados chamado de trailing cone, que é esse instrumento aqui de medição. Geralmente na decolagem ele está bem recolhido aqui próximo da aeronave. Quando você vai realizar os pontos de ensaio para conferir se você está com o sistema calibrado ou mesmo para gerar dados para calibrar o seu sistema, esse trailing cone ele é estendido, né, para ficar a uma distância considerável da aeronave, em que as perturbações geradas pelo campo de escoamento da aeronave não atrapalhem essas medições. Então é uma fonte de medição para a gente calibrar os sistemas da aeronave ou mesmo fazer check em ensaios em voo. Outro sistema bastante utilizado por algumas empresas é o nose boom, que é esse instrumento aqui também. É um instrumento específico também, assim como o trailing cone, para os ensaios em voo. Não costuma ser utilizado em aeronaves certificadas, né? Então é um sistema auxiliar para ajudar a calibrar os sistemas e também para garantir a segurança dos ensaios, uma vez que você não tenha uma calibração inicial para começar o voo até você conseguir de fato calibrar o seu sistema. Então tem empresas que utilizam, empresas que não utilizam, né? Como tudo tem seus pontos contra e pontos a favor. Aqui um exemplo de um nose boom. Então ele tem uma porta aqui de medição de pressão total, algumas entradas perpendiculares para medir pressão estática. Pode conter também vanes para medir ângulo de ataque e vanes para medir ângulo de derrapagem. Então a gente tem uma estação aí bem completa de medição, um pouco afastada aqui da aeronave, né? Como a gente viu, né? Quanto mais afastado, menores são os impactos, né, do campo do escoamento na leitura dessas medidas. Então uma outra ferramenta aí para se fazer medições anemométricas aí, principalmente no começo das campanhas de ensaio. Parâmetro importante que a gente tem que comentar também quando fala de sistemas anemométricos são os erros de posição. Eles são bastante comentados, a sua existência,
mas eles não são muito bem detalhados, né? Em geral, eles aparecem quando a gente tem uma distância do sensor até o centro de gravidade da aeronave. Isso considerando que a gente já tem sensores calibrados, né? Então eu já calibrei o meu sensor cobrindo o meu envelope de alfa, cobri meus sensores cobrindo o meu envelope de beta, de altitude, de velocidades. E o que sobra do erro é a posição, né? Então, como eu estou medindo, né? Eu tenho lá meus sensores aqui no nariz da minha aeronave. Quando eu realizo uma manobra transitória, por exemplo, uma arfagem com uma certa taxa de arfagem, eu crio em relação a esse ponto aqui no nariz uma velocidade que vai fazer com que a minha leitura de alfa aqui no meu nariz da aeronave, onde eu estou medindo esse parâmetro, seja diferente aqui do centro, né, de gravidade aqui mais próximo da aeronave. A mesma coisa quando a gente faz um movimento de arfagem negativa, né, nariz para baixo, a gente também cria uma velocidade aqui no nariz, né, que é a velocidade angular vezes o braço até o braço do CG até a posição do sensor. E isso vai me gerar erros nessa medição quando eu comparar em relação ao meu CG da minha aeronave. Então, como a gente nesse curso vai tratar da modelagem em simulação, a gente vai considerar sempre o movimento do corpo em relação ao centro de gravidade. Então, o ângulo de ataque, o ângulo de derrapagem que a gente tratar aqui será sempre em relação ao centro de gravidade. Quando a gente grava um dado ou analisa um dado que veio do ensaio em voo e a gente quer comparar com o nosso modelo, então é importante que a gente tenha essa consciência, né, que os movimentos aí da minha aeronave, né, arfagem, rolamento e guinada, né, eles vão influenciar a leitura, né, desses sensores de alfa e beta no nariz da aeronave quando eu comparar com o meu centro de gravidade. Então esses tópicos, né, a gente vai cobrir o curso lá de sistemas, introdução a identificação de sistemas aplicado a aeronaves, mas a gente já passa um pouco aqui do que a gente vai ver lá. Então, quando a gente tem esses erros, né, então os erros em alfa e beta eles são mais expressivos devido a essas taxas, né? E em relação à velocidade, normalmente pode ser desprezado, né? Isso porque a taxa de movimento em relação ao vetor velocidade, né? Quando eu mudo a minha atitude aqui, acaba impactando muito pouco a velocidade horizontal, que é muito grande, né? A componente U, né? Aqui da minha velocidade. Por outro lado, né? Essas velocidades normais aqui, elas acabam influenciando mais os ângulos, porque as componentes, né, verticais aqui, normais dessas velocidades já são em geral pequenas, né? Bom, então aqui como eu comentei, né, quando a gente tem um movimento de arfagem positivo, eu vou gerar uma velocidade relativa aqui positiva, que vai fazer com que o meu nariz aqui sinta um ângulo de ataque maior do que o meu CG está sentindo, né? Bom, então dando continuidade à nossa segunda aula, vamos comentar agora sobre as velocidades, as medidas de velocidade. Então, dentro da aeronáutica a gente tem diversas medidas e a gente tem que aprender como transitar entre elas e qual a diferença entre cada uma delas. Então, a gente vai passar agora em detalhes, né, cada uma dessas velocidades, até para a gente se preparar para quando a gente entrar no módulo 3, no módulo de modelagem, para a gente implementar alguma dessas conversões de velocidade no nosso modelo. Então, vamos iniciar aqui com
um sumário. A gente tem as principais velocidades utilizadas na aeronáutica. Então a gente tem um conjunto aqui formado por essas 4 velocidades mais o número de Mach, que é uma medida relacionada à velocidade, né? A velocidade, como a gente vai ver, velocidade verdadeira dividida pela velocidade do som, né? Na condição de voo. Então, se a gente olhar essas 5 primeiras velocidades, elas são velocidades, a gente pode dizer, relativas da aeronave em relação ao fluido, né? Então, em relação à massa de ar onde essa aeronave está voando. A ground speed já é uma velocidade diferente, a velocidade em relação ao referencial fixo, né? Então, ela é em relação a um referencial que não está se movendo. Então ela é uma velocidade, podemos dizer, cinemática, né? Então vamos comentar aqui em detalhes cada uma dessas velocidades. Então, antes de falar das velocidades, como a gente já viu anteriormente, o tubo de Pitot ele mede pressão de impacto. A partir da pressão de impacto a gente vai poder extrair as velocidades. Então a pressão de impacto, como a gente viu, é a diferença entre a pressão total e a pressão estática, e ela vale para todo o regime de escoamento, né? Tanto incompressível quanto compressível. Então ela é uma fórmula, uma equação, né, geral, né, diferentemente da pressão dinâmica, como a gente vai ver a seguir. Então essa aqui é a equação que relaciona a pressão de impacto ao número de Mach. Aqui é uma equação válida para Mach menor do que 1. Quando a gente vai para a pressão dinâmica, então a gente não tem mais o efeito do Mach, né? Então ela é uma simplificação e é definida também como uma diferença aí entre a pressão total e a pressão estática, mas como a gente viu, né, é só válida para regime incompressível, né? Então a gente tem a equação clássica aqui da pressão dinâmica, né, que é a densidade, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então como que fica a diferença entre a pressão de impacto e a pressão dinâmica quando a gente tem efeitos compressíveis, né? A gente fala muito de pressão dinâmica, só que em geral ela vale ali para um regime bem restrito de Mach. A partir do Mach 0,2, por exemplo, a gente já começa a ter uma diferença percentual de mais de 1%. Então a gente pode ver nesse gráfico aqui que nada mais é do que a pressão de impacto dividido pela pressão dinâmica em função do número de Mach. Então a gente vê que à medida que a gente aumenta o número de Mach, essa diferença, essa relação entre essas duas grandezas, elas aumentam, né? Então essa aqui é exatamente a equação que a gente passou anteriormente, que vale para Mach menor do que 1. Essa aqui é uma versão um pouco mais complexa, que vale para todo o regime, né? Tá fora do escopo do nosso curso, uma vez que a gente vai tratar de aeronaves que voam dentro do regime, até o regime transônico, alto transônico, com Mach menor do que 1. Então, se a gente vê aqui é uma aproximação, né? Então é 1 mais Mach quadrado sobre 4, ele aproxima bem nessa região, né? Então a gente pode verificar o erro aqui, né? A partir do Mach quadrado sobre 4, e aí a gente consegue inferir que a partir de Mach 0,2 a gente começa a ter mais de 1% de diferença entre essas duas grandezas. Então, quando a gente entrando agora de fato nas velocidades, a gente tem a velocidade verdadeira, que é a velocidade sem nenhuma transformação, exatamente a velocidade que a aeronave está sentindo em relação ao escoamento, né? A velocidade relativa, né? Então ela é uma velocidade sem nenhuma transformação. A partir de agora, essas outras velocidades, né, velocidade equivalente, a velocidade calibrada, como a gente vai ver,
elas têm alguma transformação, algum nível de equivalência com alguma condição. Então, iniciando aqui com a velocidade equivalente, EAS, né? A gente costuma utilizar também essa nomenclatura VE. Ela é uma velocidade que está relacionada à velocidade verdadeira, a partir de uma equivalência aqui de pressão dinâmica. Então, se a gente pegar a velocidade verdadeira no nível de voo que a gente está avaliando, né, com a densidade na condição de voo, né, a gente tem que a velocidade equivalente é uma velocidade em que a gente tem a mesma pressão dinâmica em relação ao nível do mar, né? Então, o ρ0 aqui é a densidade no nível do mar. Se a gente multiplicar ambos os lados da equação por 2 e isolar o termo aqui, velocidade equivalente, a gente chega nessa relação aqui em que ela está relacionada à velocidade verdadeira da aeronave pela diferença de densidades do nível de voo que a gente está voando, representado aqui pelo rosinho, em relação ao nível do mar, ρ0. Essa grandeza aqui dentro da raiz, ela é comumente chamada aí no meio aeronáutico de sigma. Então, quando a gente trata de aeronaves que voam em baixa velocidade, né, aviação geral, a gente pode dizer que essa velocidade seria a que daria a mesma força, né? Então, a velocidade equivalente daria a mesma força que a gente estaria experimentando ao nível do mar. Então, a gente teria equivalentemente a mesma sustentação. Então, isso é mais fácil da gente tratar, do piloto também tratar, uma vez que não importa qual o nível de voo, a gente vai estar falando sempre das mesmas forças. Então, como a gente viu, né, uma velocidade que fornece a mesma pressão dinâmica que a medida em voo ao nível do mar. Então, tem essa equivalência de forças quando a gente fala de velocidade equivalente. Como a gente viu, não tem nenhum efeito de Mach, a gente só utiliza a velocidade verdadeira, então ela não é impactada por efeitos de compressibilidade. Então, mais uma vez, só para complementar, quando a gente fala de pressão dinâmica, a gente está falando de um regime bem restrito, então é uma simplificação, né? Quando a gente elimina as simplificações, a gente chega na velocidade calibrada, que é exatamente o que o tubo de Pitot vai medir na nossa aeronave, não importa qual regime a gente esteja voando, né? Então ela é bem similar à velocidade equivalente, só que a gente não tem mais uma simplificação aqui, né? Então, quando a gente falar a gente vai falar na mesma pressão de impacto em relação ao nível do mar, né? E aqui ela vai ser impactada pelos efeitos de compressibilidade, uma vez que eles vão estar lá presentes na pressão de impacto. Então, partindo da nossa equação que relaciona a pressão de impacto com o número de Mach, válido aí, né, para Mach menor do que 1, se a gente substitui o número de Mach aqui pela velocidade verdadeira dividido pela velocidade do som na nossa condição de voo, a gente chega nessa forma da equação, recordando aqui algumas equações dos gases ideais. Então a gente tem que a pressão é igual a ρRT, R constante dos gases, e T a temperatura. E a gente tem uma outra relação que relaciona a velocidade do som numa condição com o gama, que é o coeficiente de expansão adiabática, R, a constante dos gases, e a temperatura no local, temperatura do gás aqui localmente. Então, se a gente divide essa equação aqui, ambos os lados, por ρ, então a gente tem que RT vai ser igual a pressão sobre ρ, né? Então, substituindo o RT aqui por pressão sobre ρ, a gente chega exatamente aqui nessa equação para a velocidade do som na condição. Se a gente substitui agora aqui essa velocidade do som
por essa equação que a gente acabou de deduzir, a gente chega num formato em que a gente tem pressão dinâmica e velocidade verdadeira, né? Então, a gente vê aqui que a pressão dinâmica e a velocidade verdadeira, né? Elas estão relacionadas aí com a pressão estática, aqui pressão estática também, e a densidade na condição. Então, para o ar, que a gente pode aproximar bem aí nos regimes subsônicos e até supersônicos, o gama aí de 1.4, substituindo o gama de 1.4 aqui, a gente chega nessa equação mais simplificada, aplicada aqui à atmosfera terrestre, em que a gente vai ter a relação entre a pressão de impacto, QC, e a nossa velocidade verdadeira, sabendo-se qual que é a pressão na condição e qual que é a densidade. Então, uma vez que a gente quer uma velocidade em que não dependa desses parâmetros, a gente substitui esses parâmetros, como a gente viu, para a condição do nível do mar. Então a gente vai ter uma velocidade, fazendo essa conversão, a gente vai ter uma velocidade aqui agora calibrada, que vai estar relacionada à minha pressão de impacto, que é o que eu meço no meu tubo do Pitot, e algumas constantes bem conhecidas nossas, né? Então a pressão estática no nível do mar e a densidade no nível do mar. Então, se a gente tiver uma leitura de pressão de impacto na nossa aeronave e algum computador de bordo, a gente consegue facilmente aí calcular a nossa velocidade calibrada, isolando esse termo, né? Então vamos ver como é que fica, né? Então, só de forma simples, né? Se a gente divide ambos os lados aqui por P0, a gente fica com QC sobre P0, esse termo que a gente vê aqui, né? Somando, né, menos 1 em ambos os lados da equação. Se a gente continuar esse desenvolvimento, né, utilizando raiz aqui de 2/7 de ambos os lados da equação, a gente vai chegar nessa equação de baixo aqui, que a gente deve guardá-la bem, que a gente utilizará ela no nosso curso. A gente vai programar essa equação quando a gente quiser, a partir da nossa pressão de impacto, saber qual que é a nossa velocidade calibrada. Bom, e aí, o que a gente mostra de fato para o piloto, né? Então a gente tem a nossa velocidade calibrada, que é a nossa velocidade que a gente consegue a partir da nossa leitura do nosso tubo de Pitot. E aí a gente mostra essa informação para o piloto, né? É a nossa melhor informação de velocidade, né? Para todos os regimes aí de voo. Então, quando a gente mostra essa informação para o piloto, ela pode ter alguns atrasos, erros de indicação. Então, é ela que a gente chama de velocidade indicada, né? É exatamente o que a gente vai mostrar, dada todo o caminho até ela chegar lá no painel e ser apresentada para o piloto. Então, outro parâmetro aqui que a gente comentou, que é o número de Mach, a gente normalmente vai chamar só de Mach. Quando a gente falar Mach, a gente vai estar querendo dizer, na verdade, número de Mach, né? Que é esse número adimensional, bastante importante quando a gente fala aí de engenharia aeronáutica. Então, ela é uma relação entre a velocidade verdadeira, né? Então, quando a gente utilizar só Vzinho ou VT, a gente vai estar falando da nossa velocidade verdadeira. Então, ela é uma relação simples entre a nossa velocidade verdadeira e a nossa velocidade do som na condição de voo. Então, como que faz para a gente extrair o número de Mach, né, se a gente tiver uma leitura de
de pressão de impacto, né? Então, a gente já viu que essa nossa equação aqui, que vale para Mach menor do que 1, ela já faz essa relação direta, né, entre a pressão de impacto e o Mach, se eu souber qual que é a minha pressão estática na condição que eu estou voando, né? Então, substituindo o nosso gama aqui pelo gama de 1.4, a gente chega nessa equação simplificada. Isolando o nosso Mach, a gente chega nessa equação bem simples aqui, em que a gente precisa apenas, para calcular o nosso número de Mach em voo, saber qual que é a nossa pressão de impacto e qual que é a nossa pressão estática. Então, uma porta estática e com um tubo de pitot, a gente chega numa leitura de número de Mach. Se a gente tiver um computador de bordo, né, a gente pode calcular, né, esse número de Mach a partir dessa equação. Então, um instrumento que mede o número de Mach é o maquímetro, né? Esse instrumento aqui. Alguns deles são mecânicos, têm uma forma de funcionar um pouco diferente, mas se a gente tiver um computador de bordo, né, e tiver essas leituras, a gente pode calcular esse número de Mach aqui facilmente por esses dois parâmetros, né, a pressão de impacto e a temperatura estática na condição. Então também é uma equação que a gente deve guardar, a gente vai utilizá-la mais para frente. Então, só para a gente resumir, né, se a gente fizer o caminho inverso agora, então, se eu tiver a velocidade indicada, que é o que a gente está mostrando para o piloto, se eu corrigir esses erros que ela acaba sofrendo até ser mostrada para o piloto, né, erros de posição devido ao sensor, que a gente já viu que é um erro bem pequeno, né, se a gente tiver os nossos sensores calibrados, né, claro, erros de indicação, removo esses erros, eu chego na nossa velocidade calibrada, né? A gente viu que é a nossa velocidade que é realmente medida consegue ser extraída diretamente, né, pela pressão de impacto que é medida pelo tubo de pitot em todo o regime de voo. Então, se a gente desconsiderar os efeitos de compressibilidade aqui, a gente viu que é aquela simplificação entre pressão de impacto e pressão dinâmica, né? Então, se a gente considerar só a pressão dinâmica como sendo a leitura, né, do nosso pitot, em vez de pressão de impacto, a gente viu que ele só vale para números de Mach bem pequenininho, né? Então, coisas menores do que 0,2. Depois de 0,2 a gente começa a ter mais de 1% de erro. E da velocidade equivalente para True Airspeed, a gente viu que ela tem uma diferença aqui, que é o raiz de sigma, né? Então a gente viu que o nosso EAS era igual à nossa True Airspeed vezes raiz de sigma. E se a gente tiver a nossa True Airspeed, que é a nossa velocidade, como a gente viu, sem transformações, é de fato a velocidade na condição de voo, relativa entre a aeronave e a massa de ar, se a gente dividir pela velocidade do som na condição de voo que a gente em que a gente está, a gente consegue extrair o número de Mach. Então essas são as principais velocidades. Quanto às unidades, elas podem ser qualquer unidade usual, pés por segundo, metro por segundo e nó, né? A nossa principal unidade que a gente vai utilizar aqui no curso, quando a gente estiver tratando de forças, equações, é o metro por segundo, né, que é o sistema internacional, é o que vai conversar com as nossas equações quando a gente tiver tudo no sistema internacional. E, além disso, a gente vai tratar bastante da velocidade em nós, que é a velocidade mais usual aí quando a gente estiver falando de aeronaves de transporte. Além disso, a gente vai utilizar bastante também o número de Mach quando a gente estiver em regiões de voo em que seja mais importante a gente falar em número de Mach do que em velocidade calibrada, por exemplo.